mensagem message dessa this manhã. morning. Que alegria nós podermos estar reunidos na casa What a do Senhor joy for us to be gathered in the house of God neste domingo pela manhã in this Sunday morning para celebrarmos a Santa to Ceia. celebrate communion. A Santa Ceia é, sem dúvida, o momento mais lindo da igreja. Communion is undoubtedly the most beautiful moment of the church. Quando nós fazemos a nossa participação no pão e no When we cálice, participate in the bread em and the memória cup de Jesus in Cristo. remembrance of Jesus Christ. É um momento verdadeiramente It's a especial. truly special moment. Deus nos deu o privilégio de participarmos em nome de Jesus God gave us Cristo. the privilege of participating in Da Jesus' Santa name Ceia. of communion. Então eu gostaria de convidar você So I'd like to invite you para juntamente comigo for meditarmos together meditate with em me uma passagem da palavra de in a Deus passage in the Word of God que nos remete that reminds us, à that takes us importância da celebração to da the Santa Ceia. importance of celebrating communion. Talvez você ache um pouco estranho, You may find it a bit weird porque a Santa Ceia foi instituída no Novo Testamento. because communion was installed in the New Mas o meu Testament. convite é para você ir But my comigo invitation for you this morning a is for us 2.500 to go anos antes de 2,500 Cristo. years before Christ. Nós vamos encontrar o povo de Israel We are going to find the Israelites acabando de sair do Egito, having just left Egypt depois de 430 anos de after escravidão. 430 years of slavery. Durante 430 anos, aquele povo esteve For ali, 430 years, those people were there, submisso ao poder egípcio, submitted to the Egyptian leadership, produzindo tijolos de palha, producing the bricks made E of servindo aquele wheat povo. and serving the people. milagrosamente, como todos nós conhecemos. Miraculously, as we all know, Deus providenciou a libertação daquele God povo. provided their deliverance. O que seria suficiente para que eles vivessem diariamente What would be enough for them to live daily? agradecendo a Deus. Giving thanks to God. Mas aquele era um povo murmurador e ingrato. But they were an ungrateful and grumbling people. Muito similar ao que nós somos. Very similar to what we are. Porque nós fomos também retirados da escravidão do Because we were pecado. also delivered from the slavery of Fomos sin. conduzidos à salvação por We intermédio were do led to sacrifício de Jesus salvation through Cristo. the salvation through the Temos a sacrifice of Jesus. esperança da volta We de have the Jesus hope Cristo. of Jesus is coming back. E isso seria mais do que And suficiente that would be more than enough para que nós vivêssemos a nossa vida for inteira us to live our whole lives em gratidão e in louvor gratitude, a Deus. in worship to God. Mas como o povo de Israel, But just like the Israelites, nós também somos um tanto we are murmuradores very grumbling e ingratos. and ungrateful. Assim que saíram do Egito, Right as they left Egypt, na verdade, alguns meses depois, actually a few months later, aquele povo chegou a um ponto no deserto de Sim. that people reached the place in the desert of Sin. Naquele deserto faltava absolutamente tudo. In the desert, they lacked everything. E a Bíblia diz que aquele povo teve And the sede. Bible says that people, they were thirsty. E todos nós sabemos que a fome é algo que nos incomoda muito. And we all know that hunger is something that bothers us a lot. Mas a sede é algo que But incomoda muito thirst mais. is something that bothers us far more. Segundo a ciência, você pode According to sobreviver de science, 3 a 4 you semanas can sem go comida. 3 to 4 weeks without food, Mas você não sobrevive uma semana but you sem don't água. survive 1 week without water. Quando aquela comunidade se viu sem água, When they saw themselves a without primeira water, coisa que eles the fizeram first thing they foi did was reclamar, to complain, lamentar to lament, e se voltar contra os and líderes. turning against the leaders. Porque como a pastora Pamela Because muito as bem Pastor disse na Pamela devocional de very well said quinta-feira, on the devotional a culpa Thursday, é sempre dos it's always líderes. the leader's fault. Aquele povo não tinha culpa de absolutamente nada. The people they didn't have, A it culpa wasn't estava anyone's fault. sobre Moisés. It was Moses' E eles se fault. queixaram a Moisés. And they complained to Por que Moses, você nos trouxe aqui? why did you bring us Para nos here? deixar morrer To nesse leave us to deserto. die in the desert. Para passarmos sede. For us to be thirsty. Por que você nos tirou do Egito? Why did you take us out of Egypt? E na verdade aquele povo também tinha uma memória muito And curta. that people actually they had very Porque short quem memory. os tirou do Egito Because não who foi took Moisés. them out of Egypt was not Moses. Foi Deus. It was God.
através de uma ação through a miraculosa. miraculous move. Não tenha memória curta, Don't querido. have short memory. Não se esqueça de nenhuma das Don't forget misericórdias de Deus. any of the mercies of God. Não se esqueça de Don't nenhuma das forget bênçãos de any Deus. of the blessings of God. Nós equivocadamente classificamos bênçãos como grandes We bênçãos e wrongly pequenas qualify bênçãos. blessings as big blessings and small Mas não blessings. existem grandes ou pequenas But bênçãos. they're not big or small Existem blessings. bênçãos They are das blessings quais nós não somos merecedores which de we are not nenhuma deserving delas. of any of them. Nenhum de nós que estamos aqui, None of us who are here a today começar em mim, starting by me, merecemos absolutamente nada. anything. Nós não merecemos a vida, We don't deserve nós não life. merecemos a We saúde, don't deserve the nós não health. merecemos a We salvação, don't deserve nós não salvation. merecemos o We alimento don't que deserve the comemos, food that we eat. nós não merecemos We nada que don't nós deserve possuímos. any that we have. Tudo é bondade e Everything misericórdia is de Deus. goodness and Lembre-se mercy disso. of God. É Remember por isso que that. nós agradecemos a Deus quando nós vamos comer. That is why we give thanks to the Lord Porque when we're going aquela to eat. alimentação é Because that food misericórdia is de Deus. mercy of É God. por isso que nós agradecemos a Deus That is quando why nós we give thanks acordamos. to God when we wake Porque up mais um dia for de one vida more day of é life, misericórdia for de the Deus. mercy of the É Lord. por isso que nós agradecemos a That is Deus why we quando give nós thanks to chegamos em God segurança em when we casa. get to our home Porque o safely. fato de nós não termos Because the sofrido nenhum fact that we tipo de didn't acidente suffer any ou type of problema, accident or problem, misericórdia it's the de Deus. mercy of the Lord. Sempre misericórdia de it's Deus. always the Mas mercy aquele of povo God. esquece que é But the misericórdia de people Deus. forget about E God's foram mercy. então reclamar com Moisés. And then they E went eu to quero ler complain com with você Moses. And I want to read with essa you passagem que se encontra no livro de this Êxodo, passage that capítulo we find in 17, Exodus versículos de chapter 1 a 17, 6, verses 1 through 6, que vai nos narrar esse fato which is histórico. going to tell us of the historical fact. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põem o Senhor à prova. O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E o Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, give us water to drink. Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, why did you bring us out of the Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Then Moses cried out to the Lord, what am I to do with these people? They are almost ready to stone me. The Lord answered Moses, go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Oreb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. A misericórdia de Deus é tão grande The mercy of God is so great. que mesmo diante da ingratidão e da reclamação daquele Even povo, before the ungratefulness and the grumbling of the people, Deus ainda se importou com a God still necessidade que cared eles tinham. about the need that they had. E assim é conosco. And it is with us. Nós somos ingratos, We are nós ungrateful. somos We are lamentadores, nós lamenters. somos We are reclamões, complainers. nós somos humanos e essa é uma das We are human características beings, and da that is one of the humanidade. characteristics of Nós temos memória humanity. We curta. have short memory. Se há algo que incomoda muito a If Deus, there's something that bothers é a God, ingratidão. is ungratefulness. Nunca seja ingrato. Never be ungrateful. Se há outra coisa que incomoda muito a If there's another Deus, thing that bothers é nós God, sermos lamentadores. is to be those who are always O nosso lamenting. Deus nos abençoou até Our aqui. God blesses us E this far. diante de uma dificuldade, And when we face a nós hardship, lamentamos, we lament, reclamamos, we nos complain, we get aborrecemos. annoyed, E às vezes até nos afastamos de and Deus. sometimes we even go away Mas from na sua God. misericórdia, Deus se But incomodou com in aquele His povo. mercy, God, Deus se incomodou com God, aquele povo. se Se incomodou. He was annoyed by that people. E aqui Deus olha para eles And God looks e at them diz: eu
Eu vou providenciar. I'm going to provide. Eu vou providenciar aquilo que vocês não I'm going merecem. to provide what you don't A deserve. gente nunca pensa que Deus poderia ter simplesmente olhado We e como never think soberano of que Ele this, é. and we never think that God could have looked at Vocês them and estão said, reclamando? you are Então complaining, vocês vão continuar so como you're estão. going to stay as you are. Vocês estão lamentando? You're lamenting. Então deem as suas próprias So soluções. find your own solution. Cavem no deserto e achem água. Dig there in the desert and find Procurem water. oásis para ver se vão Look for an encontrar. oasis to see if you're going to Achem find o seu it. próprio jeito de Find your sobreviver. own way of surviving. E Ele poderia fazer isso conosco And he também. could do the same to us as Quando well. nós nos lamentamos, When we reclamamos, lament, when we Ele complain, poderia nos deixar a nossa própria He sorte. could leave us to our own fate. Mas Deus é sempre misericordioso But God is always e bom. merciful and E good. mesmo quando nós não merecemos And even when we don't absolutamente deserve nada, absolutely Ele anything, se importa He comigo cares about e me com você. and with you. Aí Deus ordena a Moisés, e Moisés So estava God assustado. commands Moses, and Moses was afraid. Moisés era o líder, mas ele estava assustado. Moses was the leader, but he was Veja, a afraid. revolta daquele povo era That people's tão revolt grande, was so great tão grande, so great, que Moisés diz, eles estão a ponto de me that Moses apedrejar. said, they are about to stone me. Ou seja, eles estavam a ponto de matar That o means they were homem about to que kill tinha the sido man instrumento de who had been Deus the instrument para used by God tirá-los do to Egito. take them out of Egypt. O povo era ingrato. The people were, Então, they were queridos, ungrateful. uma coisa a gente aprende na vida. So one thing we learn in life, A gente tem que ser grato. we have to be Mas grateful. não espere gratidão das But pessoas. don't expect A gratitude gente from vai people. fazer porque nós temos que We're fazer. gonna do because Nós we have vamos to do. amar porque nós temos We're que gonna amar. love because we Nós have to vamos love. abençoar porque We're nós going to temos que bless because abençoar. we have to Mas bless. nunca But faça pensando em receber. but never do it thinking about Nunca receiving faça back. achando, não, eu vou fazer Never do it thinking, porque essa I'm gonna pessoa do vai this ser muito grata a mim. Because this person is going to be Essa very pessoa grateful to sempre me. vai lembrar This do que person eu will fiz. always remember what I did. Aquela pessoa vai usufruir do que você That person is fez. going to enjoy what E you've na done. primeira dobra do tempo, And at the first ela já opportunity, esqueceu você, they already esqueceu o forgot quanto you, você they foi forgot instrumento de how bênção much of an na vida instrument of dela. blessing Aquele were in their povo queria lives. matar Moisés, That people wanted to kill Moses. o líder levantado por The Deus. leader that God rose. E aí Deus olha para Moisés e fala, olha, So chama as God looks at autoridades Moses do and he povo. says, gather the authorities of the people. E eu vou levar vocês para o meio do And I'm deserto going to lead you in the middle of the de desert encontrar uma rocha. to find a rock. E aí eu me pergunto, And then I ask myself, Deus é todo poderoso. God is almighty. Deus poderia ter ordenado He could have ordained, e a água ter commanded, brotado ali no meio and do water deserto. having just sprouted there. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar cerca de 500 anos When you read the Bible, you're antes. going to find about 500 Você vai years se before, deparar com Abraão. you're going to see Abraham E aí você vai se deparar com a concubina dele chamada Agar. and his concubine Hagar, E o filho que não era o filho da promessa, and the son was not the son Ismael. of the promise, Quando em Ishmael. determinado momento Sara manda que ele When at a despeça certain Agar e moment, Ismael. Sarah tells him to E eles say vão para o goodbye to deserto. Hagar and Ishmael, and they E go to the quando a água desert. acaba, And when the water runs out, a Agar olha e pergunta assim, o que eu vou Hagar fazer? looks and she wonders, what am I going to do? E a Bíblia diz que Deus And ouviu the o Bible choro de says Ismael, that do God heard menino, Ishmael's e cry. mandou então que ela abrisse seus And olhos. he told her to open E her ao eyes. abrir os seus And as she olhos, opened her ela eyes, viu uma fonte de água que she não saw a estava ali. fountain of water that Deus was not there. chamou à existência uma God called fonte into de água. existence the fountain of water. Aquele mesmo Deus que tinha The feito esse same milagre God who had 500 done this anos miracle 500 years before poderia ter aberto could ali have uma fonte. opened there a well of water. Ele abriu o mar He vermelho. opened the Red Sea. Queridos, nosso Deus é Our todo God is poderoso. Não há almighty. nada que ele There não is possa nothing that he fazer. cannot do. Nós limitamos o agir de Deus. We limit God's Nós movements. duvidamos do poder We de doubt Deus. God's power. Nós duvidamos dos milagres que ele We pode doubt the realizar. miracles that he can Mas perform. nós cantamos aqui, meu Deus é We just sang grande, here meu that Deus our é God is poderoso. great, my God is Nós declaramos powerful. aqui nesta manhã, tudo tu pode, But we Senhor. declare you can do all Se things, nós Lord. cantamos, If porque we não somos sing, capazes why de are we not crer? able to believe? Mas Deus falou, não, eu não vou abrir But uma God said, fonte no, para I'm vocês. not going to just make a water No come out deserto. for you in the Mas desert. Deus poderia ter mandado chuva. But God, he could have sent rain. Afinal de contas, Deus mandou codornizes After all, he had sent the ravens para saciar a to revolta da fome de satisfy carne the daquele revolt povo. and this need for the E era hunger for tanta meat of that carne, people. tanta And it was carne. so much meat Querido, que eles não conseguiam that caminhar they no meio de couldn't tanta walk carne que among so havia. much meat that they had. Deus poderia ter mandado chuvas God torrenciais could have sent torrential e ter rains saciado a sede daquele and povo. have
taking care of their thirst. Deus poderia ter criado um He oásis para could have aquele povo. created an oasis for the people. Pô, vamos, continuem caminhando que eu vou Let's levar go, vocês keep para on um walking, oásis, because I'm um going to local bring you onde to há an água. oasis, a place where Deus there's não water. fez nada God disso. didn't do any of that. No meio do In the deserto, middle of the desert, com aquele povo sedento, with the people thirsty, Deus os leva para algo ainda God mais takes them severo. to something even more Para severe, diante de uma rocha before a rock, dura, hard, seca, dry, sem menor possibilidade de without a água. possibility of water. Não duvidem que aquele povo, quando chegou perto daquela rocha, Don't doubt that when the people got começou close to the a rock, procurar por água. they started looking for water. não duvidem disso, Don't doubt this. porque eles não conseguiam enxergar Because they couldn't see que o nosso Deus that our God é o Deus do is the God of the sobrenatural, é o supernatural. Deus do He's the God of the impossível. impossible. Deus não age de acordo com a nossa lógica God doesn't humana. act according to A our gente human olha logic. problema We look at the e a problem gente enxerga uma solução. and we see a solution. E nós vamos querer e orar para que Deus And we're nos dê going a to solução try que nós and we're estamos going to pray for God esperando. to give us a solution that we're waiting Queridos, for. quando nós estamos com sede, nós vamos orar, When we Senhor, are me dê thirsty, água. we're going to pray, Lord, give me Nenhum de water. nós ia orar, Senhor, me None dá of uma us will rocha. pray, Lord, give me a rock. Me leva para diante de uma rocha. Take me before a rock. Quando aquele povo chegou diante daquela Where the rocha, people were before the rock, certamente aquele povo pensou, agora é que nós they vamos matar surely esse thought, homem now mesmo. we're going to kill this man. Porque estamos morrendo de Because we are sede. thirsty E ele nos traz para and diante he de brings uma us before a rocha. rock. Moisés estava preocupado Moses was worried até que ele ouviu a voz de Deus. until he heard God's voice, Até que Deus falou com until ele. God spoke to him. Até que Deus não deu grandes instruções para ele, God não, didn't give him querido. great Deus instructions. simplesmente disse, levante God simply autoridades said, e vá gather até the uma rocha. authorities and go Mas to the Deus rock. disse algo But God sobrenatural. said something supernatural. Eu estarei naquela rocha I will be esperando on that por rock você. waiting for you. Então, queridos, quando Deus nos mostra algo So sobrenatural when God shows us que something nós não supernatural conseguimos that we entender, cannot understand, quando Deus determina algo para nossa when God vida determines something for our life que nós não conseguimos sequer equacionar, that we cannot even equate, uma coisa nós podemos ter one certeza: thing we can have assurance Deus of, vai estar God is ali going to be there esperando por waiting nós. for us. Mas você já parou para pensar But have que you ever stopped Moisés to think that Moses, também teve a possibilidade de dizer: he also had the possibility of esse saying, povo quer me matar. these people want to kill me. E se eu levar esse povo para a rocha? What if I take these people to the rock? Eu não sei o que é que vai acontecer. I don't know what's going to happen. Se não acontecer, eu vou morrer. If this doesn't happen, I'm going to die. Moisés, ele podia ter sido desobediente a Deus. Moses, he could have been disobedient to God. Queridos, Deus simplesmente falou para ele: vai para a simply rocha, told him, "Go to the eu rock. vou estar ali esperando por você. E I'm ele going to be teve que there acreditar waiting for you, nisso. and he had to A believe nossa in vida it. espiritual é um Our exercício spiritual constante life de is a fé. constant A nossa exercise of vida faith. espiritual Our é a spiritual fé life is colocada em faith ação put a into todo action at momento. all moments. E lembre-se que o Hebreus 11:1 diz: Remember what Hebrews O 11:1 que é says. fé? What is faith? Fé é o firme Faith fundamento daquilo is que eu the espero. assurance of what I E hope se eu estou for. esperando é And porque if eu ainda I'm não waiting, it's recebi. because I have not received E it é a fé yet. que me faz continuar It is esperando the o faith that keeps cumprimento on da making me promessa wait de on the Deus. promises of God. E Hebreus 11:1 continua And Hebrews dizendo: 11:1 keeps on fé saying, é firme fundamento das coisas que se faith esperam is the assurance of the e things a you hope for, prova and the daquilo que proof eu não of what I vejo. don't see. Qual é a prova que você vai receber o cumprimento da What is the promessa? assurance you're going to get of the É a of the minha fulfilling of fé the promise? depositada My faith exclusivamente deposited em exclusively Deus. in God. Nós somos desafiados ao exercício da We are fé. challenged to the Nós somos exercising of chamados a faith. colocar a We are nossa called fé to em put our prática. faith into Nós practice. somos desafiados a caminharmos We até are a challenged rocha, to walk towards the rock, crendo que vamos encontrar believing água that no we're local going to onde find não há water menor in a place where possibilidade there's de no possibility ter. of Nós finding somos it. chamados a desafiar as We are called to impossibilidades. defy the Nós somos impossibilities. chamados a desafiar o We are impossível. called to challenge the Nós impossible, somos chamados a tomar posse We are daquilo called que to não take há como possession nós tomarmos of what is posse. impossible for us to take possession. Isso é fé. This is faith. E a Bíblia declara And the Bible declares que Moisés caminhou até a rocha. that Moses walked towards the rock, As autoridades foram com ele. and the authorities went with Porque him. naquele deserto em que ele estava, Because the a desert where Bíblia they were in, the declara Bible de forma declares expressa: não explicitly havia there was água no para water beber. to drink. Deus declara: não havia a menor God declares there was possibilidade de not a uma single gota possibility of de a drop água sequer. of water.
Quantas vezes nós também estamos no deserto? So often we are also Eu in já the tive desert. muitos I desertos have na minha had many vida. deserts in E my sei life. que alguns outros And desertos ainda me I know esperam. that I still have some deserts that Mas await uma for me. coisa eu sei. But one thing I know. Nos momentos em que não havia água In the para eu moments where there beber. was no water for me to No drink, momento que naquele in deserto the eu moment até where in the pensei que eu desert, ia I morrer. even thought I was gonna die. E houve situações And there were seríssimas em que eu serious falava, situations Senhor, where I o would que say, vai Lord, ser de mim? what is it gonna be of Deus me? sempre estendeu God a sua always mão stretched out his hands, misericordiosa his merciful para me hands socorrer. to help me. Deus está pronto para socorrer você. God is ready to come Deus to está rescue atento às you. suas necessidades. He's ready. He's attentive to your needs. Deus é um Deus amoroso, He's um a Deus loving God, cuidadoso. a God who takes Mas Ele care. não vai But He's evitar que not nós going atravessemos o to deserto. avoid and prevent us from Porque going through the quando nós desert. atravessamos o Because deserto, when we go through the a nossa desert, fé se fortalece. our faith is Porque nós vamos strengthened. criando cada vez mais a certeza. Because we create even Eu more não the morri assurance. no I deserto. didn't die in the Deus desert. é comigo. God is with me. Haverá outros desertos, Will there com be other certeza. deserts? For sure. A Bíblia diz, no mundo vocês vão ter The Bible says aflições. in the world you have troubles. A vida com Deus não é uma vida Life with ausente God de is not a aflições. life free of troubles. Mas a vida com Deus life with é uma God vida em que nós enfrentamos is a desertos e life where we aflições, face mas deserts Deus and sempre afflictions. está But sobre a God rocha is esperando always por by the nós. rock waiting for Nós us. nunca estamos sozinhos. We are never alone. Queridos, Moisés chegou diante da rocha, Moses, he went before the rock. algo sobrenatural. Something completely supernatural. E a Bíblia disse, você And the Bible vai says, ferir a You rocha. will strike the rock. Ele disse assim, olha, bata na rocha e dela sairá água para beber. He says, strike the rock and water will come out of it for the people to drink. Agora que você sabe o final da história, Now that you know the end of nós the conhecemos story, essa história we desde que know nós the nos story ever convertemos. since we accept Que Christ. Moisés foi e bateu na rocha e saiu água. Moses went, he struck the rock and water Como came é out. lindo isso. How beautiful this is. Mas eu imagino, queridos, But I primeiramente imagine, Moisés, first of all, Moses, vou bater na I'm rocha. gonna strike the rock. Deus não mandou assim, olha, pega um instrumento, God didn't say take an cava, instrument, cava, a tool, cava, cava, dig, cava, dig, abre um poço artesiano no open meio a do well in the middle of deserto. the desert. Deus simplesmente ordenou a ele, você vai God pegar, simply mas preste commanded. atenção, Pay attention. instruções específicas. Specific instructions. Você vai usar um instrumento que eu te dei. You're gonna use a tool that Você I vai gave usar you. You're gonna use você vai usar this a vara staff com que você feriu o with Nilo. which you touch the Nile. Não faça da forma que você quer fazer. Don't do it the way that you want to. As suas decisões sem Your orientação de decisions Cristo without Christ's são orientation and decisões que guidance, vão levar they você are ao decisions that will fracasso. lead you to failure. Não dê passo Don't take a sem que single você step tenha a certeza que without having the está de acordo assurance com as that instruções que it's Deus according deu to the a instructions that você. God gave you. Não faça absolutamente Don't nada. do anything. Nós nos achamos muito capazes. We find ourselves very capable. Nós tomamos as nossas próprias We decisões make our own decisions baseado naqueles argumentos que nós possuímos. based on the arguments that we Se have. isso é bom, se isso é bom, If se this isso é is bom. good, this is good, and this is Então good, eu quero porque é bom. therefore I want it because it's good. Mas se Deus não disser que é bom, But if God doesn't say that it's não good, dê passo don't take a sequer. single step. Queridos, eu e pastor Me Elaine, and Pastor Elaine, como pastores sêniores do Ministério as senior pastors Fronteira, da Fronteira, nós viemos morar nos Estados we came Unidos to live in the West por ordem by específica de Deus. explicit order of Eu God. jamais, juntamente com a minha esposa, Me, my sendo wife, pastores sêniores de um being senior ministério pastors como of a nós church somos, like we are, daria we will passo never take a sequer sem a single step ordem de without Deus. God's order. E preste atenção, And pay attention. eu vim I came porque Deus mandou vir, because God told me to come. cheio de perguntas. Full of questions. Como vai ser? How is it gonna be? Onde vai ser? Where is it gonna de que be? forma vai ser? How is it gonna eu be? não sei. I don't know. Mas uma coisa eu But sei. one thing I know. Deus está God esperando por is nós waiting sobre a for us by the rocha. rock. E é só isso que eu preciso. that's all I need. Eu não preciso de garantias humanas. I don't need human eu não preciso de guarantees. promessas de homens. I don't need mas promises of eu men, preciso da but voz I de Deus. need the voice of dizendo, God eu telling me, estarei I com will be você with you aonde quer que wherever você you for. go. Então, algo eu declaro para você. So something I can declare to you. Com a convicção de quem tem quase 40 With anos the como assurance pastor. of someone who's been a pastor for almost 40 Não years. faça nada sem autorização Don't de do Deus. anything without God's authorization. Não mude sem autorização Don't de Deus. move without His Não compre guidance. sem Don't autorização buy de without His Deus. authorization. Não case sem Don't get autorização married de without His Deus. authorization. Não faça nada Don't de do acordo. anything. Seu coração vai inclinar Your você. heart is gonna incline you. Seus olhos vão seduzir você. Your eyes are gonna seduce you. Os argumentos humanos vão empurrar
Human você. arguments are gonna push you. E quando tudo parecer And when maravilhoso, everything seems e wonderful, Deus vai dizer assim, God is não. gonna say no. E aí você vai dizer, And then you're gonna mesmo say, contra o meu even coração, against my eu heart, digo não. I say no. Porque eu quero estar no centro Because da I want to be at vontade the center of the will Deus. of God. Moisés chegou Moses came diante de toda aquela multidão before the whole crowd. e a ordem de Deus And era, God's order was, você vai bater na rocha you're going to strike the rock. e da água vai sair, da And from- dela vai sair água And para o from povo it, beber. water will flow. Deus não disse, didn't say a rocha vai se rachar. That the rock is going Deus não to disse, vai jorrar uma is going to open cachoeira. up and then a waterfall is going to come out Deus of não it. disse, olha, vai minar a He água didn't do say the solo water is going e to vai burst up criar from the lago. ground and then a lake is going Deus to só come. disse, bate e vai He sair água. just said, hit it and it's going to come out. Nós queremos muitas explicações de Deus. We want too many explanations from Nós God. queremos que Deus diz, não, Deus, você We tem want que me God, dizer no God, you tudo. have to tell me Você everything. tem que me dar cada You have to detalhe. give me every single detail. Deus não vai dar. God is not going to give us. Porque quando nós obedecemos Because a Deus, when we obey God, mesmo quando nós não compreendemos even tudo, when we don't fully porque presta understand atenção, everything, querido, because nós pay não attention, precisamos we compreender, don't have to nós understand, precisamos we have to obedecer. obey. A grande questão hoje The do big cristão issue today with é que ele Christians quer is that they compreender, want to ele quer understand, they want to entender, como se comprehend, Deus nos devesse as if God satisfações. owed us Deus não deve explanations. satisfação God nenhuma. doesn't owe us Ele any só diz assim, explanation. Álvaro He faz. says, Álvaro, do it. Como vai ser? How it's going to be. Não é problema It's seu. not your problem. Se você crer, If you eu believe, vou fazer. I will do it. Moisés falou, mas e só sair um filetezinho de água? Moses asked, what if only a Como slither é que eu of vou... water comes Querido, out? eram 2 milhões Pay e meio de attention, we're talking about pessoas. 2.5 million people. Eu não estou falando de dar água para beber para 10 I'm pessoas. not talking about giving Eu water estou to 10 falando de água para people. beber I'm para talking 2 about water for milhões e meio de 2.5 pessoas. people. E aí se eu sair um filetezinho da And água? what if only a little bit of water Vai ser came uma out? confusão. It's going to be a whole Porque as confusion. pessoas elas vão se pisotear. Because people are porque going elas to be estão stepping over desesperadas each por other água. because they're desperate for Deus water. não disse como seria. God didn't say how it Deus was going to apenas be. disse, vai sair simply água said para o povo. That there's going to be water Ele for the garantiu, people. vai He ter água even para todo guaranteed that there's going to be mundo. water for Então quando everyone. Deus disser para So você, when God tell you, fique tranquilo, don't eu vou fazer. don't worry, I Não will do importa it. de que forma It vai doesn't ser. matter how it's going to be. Deus é fiel. God is Deus faithful. vai fazer. God will do Mas eu e it. você But you and I, precisamos seguir as instruções we de need Deus. to follow God's instructions. Pegar a vara que ele Taking the determinou. staff that he E ele disse, determined. bata na And he rocha. said, Quando strike você the rock. bater, When you vai do it, sair water água. will come Não out. pense você que Deus vai agir da forma que nós queremos. Don't think that God is going to act like we want to. O deserto representa a condição humana sem Deus. Desert represents the Seco, human fallen condition without God. árido, Dry, Incapaz de weary, produzir vida por si só. unable to produce life by Vamos itself. imaginar que no meio daquele povo Let's imagine that in the middle of the people, houvesse um engenheiro agrônomo, there was an agronomous engineer conhecedor de toda a who ciência da knows all agricultura. the science of agriculture. Está no meio do deserto. He's in the middle of the desert. Então use a sua inteligência So humana. use your human intelligence. Faz essa terra produzir. Make this land produce. Vamos dizer que houvesse um engeiro hídrico. Let's say that we had a Eu tenho hydro um engenheiro engineer. aqui, Pedro, a And I have Thaís, são engineers engenheiros. here, Pedro and Thaís, Podem imaginar melhor Who they ainda can isso. even better imagine this. E dissessem assim, olha, They would use say, a sua inteligência Use your intelligence e ache água neste and local. find water in this place. A condição humana Human condition incapaz is unable de produzir to produce o the sobrenatural que supernatural só that o poder only do the power nosso of Deus our God pode. can. Não depende da sua capacidade, Don't não depend depende on dos your seus recursos ability, on your financeiros, financial não resources. depende das pessoas que estão lutando Doesn't contra depend você on the ou a people who favor are de fighting você. against you or in your Depende favor. tão It somente depends da exclusively misericórdia, of the da mercy, of bondade the goodness, e da and the fidelidade faithfulness de of Deus. God. Deus escolheu algo específico, God chose something specific, uma rocha. a rock. Mas por que Deus escolheu uma rocha? But why did God choose a Porque rock? naquele momento, querido, Because in that moment, Deus não estava saciando apenas a God, he sede wasn't just física. satisfying Deus their estava apontando para physical algo thirst. He was maior, pointing towards something greater, eterno eternal, e espiritual. and spiritual. Em Êxodo 17:6, In Exodus 17:6, Deus diz a Moisés: God tells Moses, eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. I will stand there before you by the rock at Oreb. Assim Strike fez the rock, Moisés and water will come out of à it for the people to vista drink. das autoridades de So Israel. Moses did this in the sight of the elders of Israel. A água estava na rocha? Was the water in the rock?
Claro que não, queridos. Of course not. A água não estava na The water was rocha. not on the rock. A água não estava dentro da The rocha. water was not inside the rock. Qual é a rocha que teria Which água rock we're para gonna saciar a find sede water de to 2 milhões satisfy e the meio de thirst of 2.5 pessoas? million people? Aquela rocha não poderia produzir por si só The aquela rock could not água. produce by itself the water. Aquela água só sairia The water would only come out mediante a ordem de through Deus. God's order, Mediante o golpe que Moisés through teria the que dar. striking that Moses had to give. E isso não é coincidência. And that is not a coincidence. Isso é tipologia pura. That is pure O que é typology. tipologia? What is typology? Tipologia é aquilo que aponta para Typology is eventos what futuros. points to future events. Aquela rocha que That rock jorraria that would água. cast out O water. apóstolo Paulo nos The Apostle esclarece. Paul, he Agora no enlightens Novo us. Testamento, Now em in the 1 New Coríntios Testament, 10, in 1 4. Corinthians 10:4. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Aquela rocha That rock representava Cristo. represented Christ. E o fato dela ter sido ferida, And the fact that ou it was seja, Moisés wounded, feriu that a means rocha, Moses struck and wounded the rock, apontava para que nós pointed for that soubéssemos we knew que a vida só viria, that life a would only água come, que impediria a water morte, that would só prevent viria their se a death rocha fosse would only golpeada. come if that Então entenda, hoje é rock dia de was celebração struck. de So ceia. understand, today is a day Em to celebrate memória communion de in Jesus Cristo. remembrance Em of Jesus memória do Christ, sacrifício in vicário que remembrance ele of fez the na saving cruz do sacrifice at the Calvário. cross of E aí você Calvary. precisa entender, And you and I, Jesus we have Cristo to é a understand, rocha. Jesus Christ is the Só rock. havia uma possibilidade de eu e você There is only não one morrermos possibility a of you morte and I eterna do not pecado. die eternal death of Aquela sin. rocha precisava ser That ferida. rock had to be struck. E Jesus Cristo foi And ferido na cruz Jesus do Christ was Calvário. wounded and struck E on the ele cross at era o Calvary. Filho de Deus. And he was the Son E of ele God. era o Deus. And he was E God. ele foi ferido por And he amor was a mim e a struck você. by love for Para me que nós and you. tivéssemos a água da So that we vida. could have the Para que water nós of não life. So that morrêssemos. we Para wouldn't que nós die. saciássemos So a nossa that we sede. could E satisfy é por our isso que ele thirst. diz, eu sou a And that is água, why he quem says, dele I am beber the não mais living terá water. Whoever sede. drinks from it will never Era thirst necessário again. que Jesus Cristo fosse It was ferido necessary for Jesus to para be que nós não wounded. morrêssemos no So that deserto do we mundo. wouldn't die in the desert. Nós morreríamos no deserto do We mundo. will die in the Assim desert como of the aquele world. povo morreria Just as that naquele people will deserto. die in that desert. Se não houvesse a rocha There ferida. was no wounded rock. Então, queridos, eu e você precisamos ser So you gratos. and I, we have to be Seja grateful. grato pela sua Be salvação. grateful for your salvation. Nesta manhã, ao And celebrarmos this a morning, ceia, as we celebrate quando você estiver communion, participando do when you are pão, participating in the bread, seja grato porque be Jesus grateful Cristo entregou because seu Jesus corpo Christ para ser surrendered crucificado. his body to be crucified. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Sometimes I have a certain difficulty. Eu gosto de animais. I like animals. Eu gosto de animais. I Eu like animals. amo a Emma e a I Phoebe, love Phoebe and Emma, que são as cadelas Who do are pastor Thomas e da pastora Pamela. Pastor Thomas and Pamela's dogs. Amo mesmo, eu sinto saudade I really delas do. I miss them quando eu estava no Brasil. when I was in Brazil. Mas às vezes eu vejo But pessoas sometimes I see people que se acabam de chorar who they cry porque um cachorro because morreu. a dog died. Eu entendo o luto, I understand the grief. eu entendo até a dor, I understand the pain. porque há afeto envolvido, há Because there's carinho envolvido, affection, até there is amor care, there is even envolvido. love that is involved in Mas it. aquelas pessoas são capazes But those people are de able chorar to muito cry mais so much pela more perda de um animal for the loss of an do que animal chorar de gratidão than porque crying of o gratitude. Senhor dos Because Senhores, the Lord of o Lords, Rei dos the Reis, King of Kings, morreu na He cruz do died on the Calvário, cross at a morte que Calvary, era the para death that mim, was for me, para que eu não so that morresse. I would not die. Essas pessoas participam da These ceia people participate in como se estivessem communion comendo um sanduíche no as if they're McDonald's. eating at McDonald's. Aquelas pessoas participam da Those people ceia participate in communion como se tivessem comido, sei lá, um nugget do as if Chicken they were eating do Chick-fil-A. Chick-fil-A. Nós hoje estamos celebrando Today we are celebrating que a rocha foi that the ferida, rock was mas wounded. da rocha brotou But from água. water E came, é from the desta rock água que came nós water. bebemos. And this is the E é water por which isso que we eu e você drink. estamos That is why vivos. you and I, we are alive. E nós não estamos vivos só por 60, And we 70 are ou not 100 alive just for anos. 60, 70, or Nós 100 estamos years. vivos We are para alive for todo sempre. Porque ele forever. venceu a morte. Because he overcame E há death. uma vida eterna que nos espera. And there is an eternal life that awaits us. Nós pensamos muito e é normal We think a lot and it's na normal nossa vida comum. for us to think about our common Nós estamos life. muito preocupados com esta semana. We are very worried about this
Essa week, semana é uma semana de grandes decisões para this mim e week para is a pastor week of Elaine. big decisions for me and Pastor Elaine. Mas nós estamos sempre But preocupados we are always com worried aquilo que envolve a nossa vida comum. about what it has to do with our common Mas a life. Bíblia diz assim, olha, o homem é But the dado o Bible says to direito men, de viver 70 anos. they're given the rights to live 70, Depois 6 to disso, o 7 que years. vem é And enfado. after them, what comes Ah, is nothing. eu tenho 66 I'm anos. 66 years old. E eu fico pedindo a Deus, Senhor, prorroga And I esses keep 70 asking anos God, aí, please porque give me extra só time, falta Lord. Give me more 4. time. I have only só 4 years falta- until I reach 70. E eu não tô tendo enfado nenhum, não. Eu And tô I'm aqui, not ó, having any problems. disposto, I have energy, cheio de energia. full Mas a of nossa energy. vida vai terminar. But our lives are going to come to an end. A nossa vida vai terminar. Our lives are going to come to an end. É claro que nós estamos vendo uma casa pra gente. Of course, Nós we're- estamos renting house. We are house hunting. E aí, queridos, eu fico pensando assim, So I think mortgage, a mortgage? 30 anos, 30 years? 66 mais 30, 66 plus 30? 96. We're going to Eu be já morri. 96? I'm dead. Eu não vou conseguir pagar esse troço. I'm not going to be able to pay this. Aí você fica pensando, como a minha vida atualmente é mais curta que um And then you're mortgage. thinking, my life currently is shorter than a mortgage. Mas isso é sério. But this is serious. E por que eu tô tão preocupado com essa And vida? why am I so worried Eu about tenho this que estar life? preocupado agora. I have to be worried now. Em preparar-me In para aquilo que me preparing espera. myself for what A awaits for me. eternidade com For Cristo. eternity with Eu tenho que Christ. celebrar a rocha I have foi to celebrate ferida, the rock a that rocha was brotou wounded, água. the Eu rock which bebo water desta came água. from. E I como o drink from this salmista water. And as the escreveu, psalmist wrote, eu não morrerei, I will not mas die, antes but viverei I will para live proclamar as to maravilhas proclaim do the nosso wonders Deus. of our God. Não importa o deserto que você It está. doesn't matter the Deus desert you are não vai going through. deixar você God will not leave you, morrer. let you Corra die. para a rocha. Run towards the rock. Beba desta rocha que Drink Paulo from this aponta. rock that Paul A rocha mentions. que é The Jesus rock Cristo. that is Christ. Por que a água não brotou da terra? Why didn't the water come from the land? Era a solução humana. Because that was the human solution. Era a solução humana. It was just human solution. Lá embaixo pode ter... Down there might sei be, lá, I don't know, um veio de água. something of water. Da terra, sei lá, pode ser From um the lençol land de might come, água. I don't know, we might find a pool of water underneath. A gente pode pensar, não, se chover, We might think, well, a if gente it vai ter rains, água. we're gonna have Soluções water. humanas. Human solutions. Soluções humanas. Human solutions. Aquilo que Deus apontou para eles What God pointed out to them era algo que só Deus podia fazer. was something that only God could do. Chamar a água da rocha. To call water A forth nossa from the rock. salvação Our salvation. só Deus poderia nos Only dar. God could give us. A nossa salvação Our salvation. só Deus Only poderia God preparar como could preparou. prepare the way that E a He Bíblia did. diz que Jesus And the Bible Cristo declares that é o Jesus Christ Cordeiro de Deus, He is the Lamb of God, separado desde a fundação separated dos from the séculos. foundations of the Ou centuries. seja, o plano da That means the salvação. plan of Por salvation intermédio de Jesus through Cristo. Jesus Christ. As pessoas acham que vão ser salvas porque são People think they're going to be boazinhas. saved because they're good. As pessoas acham que vão ser People salvas think porque they're going to be ajudam saved velhinhos because they a atravessar a help old people rua. cross the street. As pessoas acham que vão ser People think they're going to be salvas saved porque elas vão dar seu recurso because they're going to give their financial para resources as instituições de to caridade. charity. Eu estava conversando com o nosso pastor em I Portugal was talking to our pastor in Portugal, e ele me disse a respeito de uma pessoa que chegou para and he ele. told me about someone who assim, came to him and said, Pastor, o dízimo é meu. Pastor, the tithing faço is o que eu mine. quiser. I do whatever I E eu want with the tithe. distribuo o meu dízimo por instituições de And I caridade. distribute my tithe para across ajudar charity aqueles que estão organizations to necessitados. help those in need. Só que a Bíblia é clara. But the Bible is clear. Trazei todos os dízimos Bring the na casa tithe do to the tesouro. storehouse. A Bíblia não diz leve seu The dízimo Bible para uma doesn't instituição de say bring caridade, your para um tithe to orfanato, charities, to para um orphanages, abrigo de to velhinhos. an elder's Traga para a home. casa do Senhor. Bring it to the house Da of the mesma forma Lord. que Deus In falou a the Moisés, same way that He told pegue a Moses, sua take your vara e staff vá até a and rocha. go to the A rock. gente ou faz como Deus mandou, We either do it like God ou nós commands, estamos or we are desobedecendo. disobeying. E desobedecendo, queridos, And by nós disobeying, estamos longe we are de far Deus. from God. É o que Deus declarou através It's de what God Samuel. declared through Obediência eu Samuel. quero e não Obedience, sacrifício. I want not E a sacrifice. nossa And obediência our obedience transcende o nosso entendimento. transcends our Não understanding. poderia ser solução comum. It could not be a common solution. Não coloque a sua confiança. Don't place your Ai, a trust. minha solução vai vir. My solution is going to Porque come aquele advogado disse que tem because um that caminho lawyer said that there sensacional is para this mim. E eu amazing estou way for confiando me, muito and nesse I really advogado. trust this lawyer. Se você declarou isso, If you declare that, eu quero que você saiba. I want you to know Você está mais do que na metade da falência do
sucesso. You are halfway through failing in your Mas success. se você disser, But if you say, aquele advogado declarou isso, that lawyer declared mas eu this, confio, but I não é na trust palavra not dele. in his word. Eu confio I no que trust Deus it's pode in what fazer. God can Eu do. confio I é que da trust rocha is pode that from sair the rock água. there may come E water. aí nós vamos sobreviver And ao then we are nosso going to survive deserto. our O desert. agir de Deus não vem da forma The move of natural. God doesn't come Não vem naturally. através de pessoas It ou doesn't come through circunstâncias. people or Deus usa circumstances. o God uses impossível, the impossible. mas nunca vai nos deixar morrer. But he's never going to let us die. A rocha precisou ser ferida. The rock had to be struck. Sem o golpe não haveria água. Without the striking, there will be no water. Sem Jesus Cristo ser ferido, não haveria Without salvação. Jesus being struck, there Isaías will be no 53:5 diz salvation. assim: Isaiah 55 says, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. A Bíblia é clara, The Jesus Bible is Cristo clear. foi transpassado Jesus Christ was por causa de pierced quê? Das because of what? nossas Because of transgressões. our Foi por transgressions. você It que ele was foi because of you crucificado. that he Foi was por você crucified. que ele It foi. was for Foi you por that he was mim crucified. que ele It was foi for me that he was crucificado. Ele crucified. diz assim, ele foi esmagado Ele por said that he causa was das crushed nossas for iniquidades. our iniquities. Ele foi crucificado por causa dos He was crushed meus because of my pecados. sins. Por causa da minha Because of my desobediência. disobedience. E ele diz assim, o castigo que And he nos says trouxe the paz estava punishment that sobre brought us ele. peace was E pelas on him. suas feridas, And by nós his fomos wounds, curados. we are Estamos nessa healed. manhã We are here curados this das chagas morning, do pecado. healed by Porque o from the wounds of sangue sin, de Jesus because the Cristo blood of Jesus nos Christ lavou. has washed Cristo us. foi golpeado, Christ a was justiça struck. de Deus caiu The sobre ele. justice of God E fell então over fluiu him. vida para mim And e then para water você. flows from you, for me and for you. É óbvio, queridos, que a água que brotou da Of course, rocha the water that came forth from the rock fala do Espírito Santo. speaks of the Holy Spirit. O Espírito Santo é a The água. Holy Spirit is the water. A água. Jesus diz assim, quem beber dessa água Jesus jamais says, terá those who drink sede. from this water will never thirst A again. água para toda a The water humanidade. for all mankind. E Jesus declarou que And dessa Jesus declares that água from this water, ela nos convenceria do pecado, you da convince us of justiça. sin and do justice and righteousness. Mas para terminar, But for us to end, 40 anos depois, 40 years later, esse povo que These estava no people meio do deserto, we're in the middle of the presta desert. atenção, 40 anos depois. Pay attention. Eu não 40 tenho mais years 40 later, anos de vida. I don't have another 40 years of life. Se eu tiver, vocês serão convidados para o meu aniversário de 106 So anos. if you are, que nós- if I have, you'll be invited for my 106th birthday. Gente, 40 anos depois, 40 years later, era tempo suficiente para aquele povo que já viveu tudo isso ter aprendido. it was enough time for the people who lived through this to have learned already. Pior do que um jovem imaturo Even worse than an immature young é uma person pessoa idosa imatura. is an old person who is Porque aquela immature. pessoa viveu Because that e person não lived, aprendeu lived, absolutamente lived, and nada. learned absolutely nothing. E entenda, maturidade And understand, ela é maturity, opcional. Nós it's escolhemos optional. We amadurecer. choose to mature or not. Ela não vem com a idade, It a doesn't gente come with age. escolhe We choose amadurecer. to mature. E a Bíblia mostra lá no livro de Números, capítulo And the 20. Bible shows us in the book of Numbers, chapter 20. 20 anos depois, ele já está, 40 anos depois, 40 years after, eles já estavam quase entrando na Terra they were Prometida. almost going into the promised land. Atravessaram 40 anos de They had deserto. crossed 40 years of the Uma desert. geração inteira morreu. A whole generation died no in the deserto. desert. Uma nova geração A new generation surgiu. came, Mas eis que but algo que aconteceu 40 anos something that aconteceu had de novo. happened 40 years before was happening again. O povo teve sede. The people were thirsty. 40 anos depois, 40 no meio years do later, in the middle deserto, of the desert, aquele povo que viu a the água people sair who da saw the water rocha coming out of the rock, teve sede. they were thirsty. Queridos, eu vou pensar o seguinte. What we're gonna think? Eu tive sede, eu fui ali na I was bica. thirsty. I went there, got water. Coloquei o copo, teve água. I put the cup underneath and there was Se water. daqui a 3 horas eu tiver If in sede, 3 hours opa, I'm eu vou de thirsty, novo, porque eu já sei que ali I'm tem gonna água. do it again because I know that there's water Aquele in there. povo havia vivido aquilo The people had e lived esqueceu through that, and completamente. they had completely forgotten Vamos lá it. no livro de Números, Let's go to capítulo Numbers chapter 20, de 1 a 8, 1 rapidamente. through 8, quickly. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, em Cádiz. Agora eles estavam em Cádiz, ali, na vizinhança da terra prometida. Ali Miriam morreu, a irmã de Moisés. Foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo novamente se juntou contra Moisés e contra Arão.
discutiram com Moisés e disseram, novamente, tudo de novo, que cansativo. Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor. Ainda disseram que era uma Assembleia do Senhor. Estão reclamando contra Deus e ainda estão dizendo que é uma Assembleia do Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar horrível. Aqui não tem cereal, não tem figo, não tem uva, não tem romã, nem água para beber. Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of the meeting and fell face down. No, this is not the verse. Give me a second. Okay, from Number verse 20. 1 to 5. Okay, It's here. can I read Thank you. it to the In end? the first month, the whole Israelite community arrived at the desert of Zin, and they stayed at Kadesh. There Miriam died and was buried. Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. They quarreled with Moses and said, "If only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Why did you bring the Lord's community into this wilderness, that we and our livestock should die here? Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? It has no grains or figs, grapevines or pomegranates, and there is no water to drink." Moisés e Arão saíram da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse, pegue a vara, novamente a mesma vara, e com seu irmão Arão, o mesmo irmão, reúna a comunidade daquele povo. Diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. The Lord said to Moses, "Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink." Primeira coisa que você percebe é que esse povo era muito First thing you mentiroso. notice that these people, they were a lot of liars. Esse povo está dizendo o These people, they are seguinte, saying, lá no Egito tinha cereal, in Egypt we had grains. lá no Egito tinha figos, In Egypt we have lá no figs. Egito tinha uvas, We have grapevines. lá tinha romã, We have pomegranates. parecia uma salada de It frutas que a sounded Johnny like a fruit faz, salad tinha that Johnny tudo que prepares é for us. fruta. All types of fruit. Escravo não comia Slaves isso, did not escravo eat those comia things. cebola e Slaves alho. will eat onions and garlic. E eles em determinada passagem, lá tinha And in a melancias. certain passage, they said we had Nós watermelons. comíamos até nos We fartarmos. would eat until we were Escravo full. morre de Slaves inanição. die because of hunger. Era povo They were a mentiroso. lying people. Essas pessoas se afastam de Deus These people, they go e são away from levadas God, pela sua and then they imaginação. are taken by their E aí imagination. começam a produzir And then aquilo they que start não é producing verdade. what is not true. Mas dessa vez, queridos, But this time, Deus ordena a Moisés, God você commands vai Moses, falar a rocha. you will speak to the rock. 40 anos antes ele 40 years before, feriu a he rocha. struck the rock. O milagre era o mesmo. The miracle A was the água same. brotar da The rocha. water coming from the rock. Mas o modus operandi, ou seja, a forma de But fazer, the MO, that means the way that era it was going to happen, completamente outro. was completely different. agora você não vai ferir. Now you're not going to strike Agora it. você vai You're falar. going to speak to it. Você vai falar a rocha. You're going to speak to the rock. Mas, infelizmente, But unfortunately, Moisés, Moses, pressionado pelo povo, pressed by the people, irado com aquele povo, angry at the people, Números 20, 11 Number diz que ele 20 fez o verse 11 seguinte. says that he did this. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. Essa é a razão pela qual Moisés não entrou na This is terra the reason prometida. why Moses didn't make it to the promised land. Desobedeceu a Deus. Disobeying God. Ele conduziu aquele povo 40 He led anos. those people 40 years. E só foi dado a ele o direito de olhar It was only de given him cima the do right Monte Nebo, na to look Jordânia, from the Nebo Mountains para ele ver from a terra Jordan prometida. to see the Ele promised não land. colocou os pés He na did not terra step foot prometida. into the promised land Porque Deus mandou ele falar a because rocha. God told him to speak to the E rock, ele feriu. and he struck it. Aí você, mas qual é o And then you problema? might think, but Saiu what's the água do problem? mesmo Water jeito. came out anyway. Ele fez do jeitinho He did dele. it his way.
Faça do seu jeitinho. Do it your way. Desobedeça a Bíblia. Disobey the Bible. Faça de acordo com as suas Do it opiniões. according to your opinion. Faça de acordo com a modernidade que o Do mundo it está from the empurrando para dentro das modern igrejas. times that the world is pushing Faça inside de the acordo churches. com aquilo que você acha que é lógico. Do it according to what you Da think is mesma logic. forma, The same way. Não vai It's entrar na not, you're not terra gonna go into the promised prometida. land. Moisés, o grande Moses, líder, the great o leader, homem mais paciente que The já most existiu, patient man there o ever grande was, herói de Israel the great até hoje, hero of não Israel up entrou until porque today. He desobedeceu. did not go into Se the nós promised land because he disobeyed. desobedecermos, If we nós não disobey, chegaremos no we céu. don't make it to Se nós heaven. If we desobedecermos, disobey, nós não entraremos na Nova we don't go Jerusalém. into New Jerusalem. Em Números 20, 12, In Deus Numbers diz 20, assim: verse 12, God como says, vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, a vista santa, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community Mas to para the land I finalizar, give sabe o them. que é que isso aponta But para first, mim? friends, you know what this points to me? A rocha The rock foi ferida uma vez was struck once, e dessa vez é and suficiente. that once is enough. É por isso que Jesus Cristo declara That is why Jesus declares que ele é o sacrifício that he's the sacrifice aceitável por that is Deus, acceptable by God, perfeito, that is perfect, is eterno. eternal. Não há mais necessidade There's de no nós more need for us to sacrificarmos. sacrifice. Não há mais necessidade de nós There's no more derramarmos need sangue for de us to animais. pour out blood of Agora animals. nós falamos com a Now we rocha. speak to the rock. Agora você Now fala you com a speak rocha. to the rock. Agora você fala com Jesus. Now you speak to Jesus. Agora você tem acesso direto a Now you have Deus por free access to intermédio God de Jesus through Cristo. Jesus. Nós não precisamos mais ferir a We don't have rocha. to strike the rock Tudo que anymore. nós precisamos All we need to do é clamar pelo nome is to do cry Senhor. out for the name of Nós Christ. precisamos crer. We have to believe. E essa é a tipologia is the dessa passagem. typology of this Não se esqueça passage. disso. Don't forget this. Ele foi ferido uma vez He was para hurt todo once. sempre. O Forever. sacrifício de Jesus Jesus' é para todos sacrifice aqueles is for all que of já those viveram ou que hão de who viver. have lived and who O will live. único The only sacrifício sacrifice aceitável that a is Deus. acceptable to God. Por isso que você não diga, eu estou me sacrificando fazendo um jejum. That is why I don't say, I'm sacrificing myself by fasting. Não é sacrifício. It's not sacrifice. Existem outras pessoas aí, sem criticar, mas criticando. Not criticizing, but Eu vou fazer criticizing. um There's some sacrifício. people who say, I'm going to do Eu a vou subir o sacrifice. I'm Himalaia going to climb the para Himalaya orar lá em to cima. pray up there. Obediência eu quero e Obedience não I sacrifício. desire, not O sacrifício de sacrifice. The Jesus sacrifice of foi para Jesus todo sempre. was forever. Mas quando nós falarmos para a But rocha, when we speak to the rock, dela brotará. from it, water will flow out. Então, neste momento, eu So quero in this convidar moment, você I want to invite you para participarmos da to Santa Ceia. participate in communion. Desse pão que simboliza From this bread that o corpo, a symbolizes rocha que foi ferida. the body, the rock that was wounded. O cálice que representa The cup o that sangue represents derramado. the blood that was poured Cada out. vez que nós participamos da ceia, Each time we participate in communion, nós lembramos que a água we flui remember